Olá, 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 boa noite, meus amores. A gente está começando mais uma vez o podcast O Melhor de Mim. Primeiro, muito obrigada por você que está aí assistindo. E hoje nós vamos trazer um convidado muito especial que vai nos ajudar também que é o que eu mais quero dentro desse podcast. É um podcast que inspire as pessoas. Falar sobre assuntos que inspiram, que nos fazem pensar e principalmente que nos fazem crescer. Nosso convidado de hoje é o Dr. Eric Augusto Rovera, mais conhecido como Kikito Zito. Eric, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Uma honra participar do teu podcast, estar aqui com você e poder dividir um pouquinho da minha história com você e com as pessoas que estão aqui para te seguir. Eu espero que durante essa noite eu entregue à altura do que você é e representa para todo mundo. Que é isso, é um prazer imenso, de verdade, você aceitar esse convite. O Eric é um homem de 1,93 m, maravilhoso, vocês podem ver pela, né? E quando você vê o Eric, é impossível não reparar no Eric. Ele não só pela altura, mas ele não passa desapercebido de forma nenhuma. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer logo, pro Eric. Eric, você gosta de chamar atenção? Já me perguntaram isso muitas vezes, Lu, e eu seria hipócrita se eu dissesse que não. Acho que sim, e o grande conselho que eu dou hoje em dia é você tem que estar, quando você opta por uma determinada ocasião e situação que você quer chamar a atenção, você tem que se perguntar se você está pronto para aquilo. Porque, por exemplo, vou pôr uma roupa X. Se todo mundo olhar e alguém me perguntar, eu vou segurar a resposta? Vou sustentar, né? Eu acho que... Mas sim, você gosto. Gosta. Então, me fala mais um pouquinho. Quem é o Eric? E como que o Eric, enfim, se tornou o Kikito? Hoje em dia eu tô com 39 anos, me formei médico em 2010, mais ou menos, só pra gente se localizar em tempo. Em 2012, comecinho de 2013, eu termino a residência de cirurgia geral, que eu trabalho com isso mais uns 2, 3 anos, e aí eu vou para a área de gestão hospitalar, que é o que realmente me encantou muito, porque na área de gestão hospitalar eu aprendi um pouquinho de gestão de pessoas, e aí dentro da gestão de pessoas eu gostava muito, porque você procura problemas, você acha soluções, você desenvolve talentos, e tudo isso só enaltecia o que eu achava que eu tinha de bom, que era comunicar com outras pessoas. E aí você foi se encontrando. E aí eu fui me Você é aqui de São Paulo, Eric? Eu sou nascido em São Bernardo do Campo, né? Vivi minha infância toda lá em São Caetano, e aí quando chegou a época pré-faculdade, eu vim começar a fazer cursinho aqui em São Paulo, e aí depois eu fiz faculdade de medicina lá em Santos. Legal. E por lá eu fiquei mais 8 anos. Você é filho único, tem irmãos? Tem 2 irmãos. Mais velhos ou mais novos? Eu sou do meio. Do meio? Aquele problemático, sabe? Podia ser diferente. Eu não falo diferente, eu falo especial. Legal. E todos aqui moram aqui em São Paulo também? Todos moram em São Paulo. Legal. Quando a gente fala de ser diferente, de diferenças, né? Talvez algumas pessoas não tenham entendido exatamente o porquê, né? Que eu falei que eu fiz essa primeira pergunta, né? Se você gostava de chamar atenção e por que a gente já começou falando sobre diferença. Mas, Kikito, mostra aí. Dá o close. O Rafa, tá pegando meu sapato? Gente, o salto do Kikito é maior do que o meu. Gente, eu não consigo usar um salto desse de hoje tamanho. especificamente dói pra andar, mas a gente... é o preço que a gente tem que pagar pela beleza, né? E agora, então, eu tô conversando com o Kikito. Com o Kikito. É que, assim, dentro dessa evolução, em determinado momento eu me pego dizendo assim, gente, Dr. Eric é uma pessoa e Kikito é outra. E aí eu percebi que não era isso que eu queria.
Eu queria ser apenas uma pessoa. E onde elas se conectassem e se respeitassem. Então, em determinado momento, eu me sentia muito mais personagem sendo o Dr. Eric do que sendo o Kikito. Porque sendo o Kikito é, tipo, realmente o que eu gosto de fazer e ser. E sendo o Dr. Eric, não que eu não goste da minha profissão nem nada. Eu acho que eu gosto, faço direitinho, sou muito empático. Tudo o que a gente aprende e muitos não exercem. E eu acho que dentro das minhas limitações eu vou sempre melhorando. Mas eu vejo que, tipo, em determinado momento eu virei e falei assim, não é isso que eu quero mais. Eu quero que as pessoas saibam exatamente quem Dr. Eric é do seu momento de lazer. Como é o Kikito? Me fala um pouco. É um homem que gosta de se vestir com peças femininas? Na verdade, eu não diria bem com peças femininas. E aí eu comecei a usar como referência, que eu gosto e sigo e admiro demais, o Dudu Bertolini. O Dudu Bertolini, dentro de um dos vídeos que ele gravou, ele vira e fala que a sociedade devia caminhar para a gente não rotular as roupas por gênero. Eu entendo que é muito surreal, é muito à frente do tempo, seria um impacto, e eu acho que não é também sobre isso. Eu acho que o que a gente tem que ensinar e propagar é que as pessoas têm que ser mais libertas. Porque não é todo mundo que vai gostar desse estilo e não é todo mundo que vai aderir a esse estilo. Mas tem pessoas que vão gostar e vão querer aderir e vão querer viver esse estilo. E tá tudo bem. Eu noto, sabe, Eric, Kikito, que muitas pessoas, elas não sabem, não é nem que elas não gostem ou gostem, enfim, mas parece que elas não sabem lidar com a diferença. Elas não querem ter que lidar com a diferença. Porque a partir do momento que ela tem que lidar, ela tem que pensar sobre aquilo. Pensar sobre aquilo quer dizer elaborar uma opinião própria. Então, o que muita gente acaba fazendo é indo conforme a maioria. Então, não preciso pensar, não quero me desgastar e correr o risco de talvez pensar diferente do que a maioria acaba falando. A observação que eu sempre fiz é que isso veio com o meu amadurecimento. Eu também tenho que me aceitar e me entender para conseguir trazer isso de uma maneira mais leve e não militante. Porque eu acho que aquela pessoa que fala e traz uma realidade dessas goela abaixo, tipo, empurrando na cabeça de todo mundo, essa pessoa acaba ficando um pouco chata e difícil de se conviver. Sim. E eu não acho que esse era meu propósito inicial quando eu comecei e o Kikito começou a tomar sua forma. Então eu entendi que eu poderia trazer alguns pontos diferentes e só expor como é hoje em dia. E aí minha intenção nunca foi fazer as pessoas gostarem. A minha intenção é fazer as pessoas conviverem. Que eu acho que tem uma grande diferença entre a gente aceitar e conviver. A gente não precisa aceitar para conviver. Sim. Mas a gente não pode ficar recriminando. Tem um monte de coisa que eu também não gosto e nem por isso eu vou ficar falando e vou ficar não convivendo com aquilo. A gente tem que se adaptar às mais diversas situações, penso eu. Adaptabilidade, né? Kikito, eu imagino que para você, quando você fala de aceitação, como foi esse teu desafio de aceitação? A gente está falando de sexualidade, de gênero, de estilo? Eu acho que não é fácil. Nunca foi. Eu acho que a minha ideia é justamente essa, minimizar esses traumas, esses danos que as pessoas podem ter durante essa transição ou mudança, whatsoever, não sei. Eu acho que quando se você fosse educado desde pequeno, que existe
o diferente, existe o homossexual, e eu não convivia isso quando eu era pequeno. E apesar de São Caetano ser uma cidade, tipo, 20 quilômetros daqui, de onde a gente está, no centro da Paulista, é mentalidade de cidade de interior. Então, existe um preconceito importante. Então, quando a gente cresce no meio, eu cresci no meio disso, de como ser gay fosse ser um problema. Então, eu sabia, a gente sabe, né, que tem alguma coisa de diferente com a gente, mas a gente só não entende naquele momento o que é essa diferença. Porque eu sempre fui mais sensível que meus irmãos, eu sempre tive mais amigas meninas, e eu não entendia muito bem isso na época. E quando você vai crescendo, entrando naquela fase da puberdade, onde você tem aquele pool de hormônio, você começa a sentir atraído por determinados sexo e pessoa. E aí que veio uma grande interrogação, porque eu me via sentido atraído por homem. Mas desde a adolescência que você já tinha hoje em dia, fazendo uma retrospectiva, eu tenho dúvida nenhuma que esse era o caminho a ser seguido. Mas você conseguiu ou foi um conflito para você? Ah, não, sim, foi assim, nada que me traumatizasse, mas é um conflito. Existe uma coisa assim de tipo, eu vou viver, eu posso, e aí que eu acho que é o grande problema, né? Porque quando a gente pega algumas religiões ou alguns grupos de pessoas, tipo, vou falar e depois, mas tipo, é que quando a gente fala, a gente acaba podendo ser julgado, mas, por exemplo, os árabes, judeus, essas pessoas não podem se assumir. É muito difícil para elas. Então, eu acho que muitos desses sofrem mais do que se assumir, porque eles vão viver um relacionamento, eles vão casar, eles vão ter filho, e pior do que eles sofrerem, eles vão fazer outra pessoa sofrer. Que aí a mulher que está lá envolvida naquela situação, com certeza muito feliz ela não será. Infelizmente, a gente vê ainda isso acontecendo, inclusive em países que têm um pouco mais de liberdade da pessoa ser quem é, apesar do preconceito, como aqui o Brasil, né? Ainda tem muita gente, né, Kikito, que não consegue se aceitar, se assumir e vive aí uma mentira durante, enfim, às vezes a vida toda. Eu trouxe esses dois exemplos dos árabes, judeus, dependendo de religião, porque realmente é uma coisa cultural. Sim. E eles não... alguns deles mais antigos ainda têm até casamentos meio pré-arranjados, famílias se unirem. Então, eu acho que aí é mais sofrido ainda para eles. Sim. Então, eu acho que quando você vem na infância e você mostra desde pequeno que as diferentes formas de amor, você gera menos sofrimento. E na sua família foi tranquilo? Na época que eu me assumi... Você tinha quantos anos quando você assumiu? Eu tinha 29. Nossa, já não foi tão jovem, né? A primeira vez que eu fui ficar com homem, eu devia ter uns 24 anos, 25. Também não foi... Então, ainda que você na adolescência tivesse se sentido atraído por homens, isso ficou... saindo com menina e fiquei por muito tempo ainda. Mesmo depois que comecei a sair com homem, porque na faculdade eu não queria que as pessoas soubessem que eu era gay, porque eu achei que aquilo podia me diminuir. E na residência, idem. Só que na residência, eu tinha uma amiga que a gente se dava muito bem, a gente até ficava de beijo, mas a gente nunca efetivamente transou. Mas todo mundo a gente achava que a gente namorava. Então, não era uma situação forçada, porque a gente realmente se dava muito bem, mas nada passava mais do que uma amizade. E aí foi quando eu conheci meu ex. Isso foi quando eu tinha 29 anos. E coincidia, eu não sei se você assistiu novela ou não, mas era daquela época do Félix, que tinha a Suzana Vieira, o Antônio Fagundes. Sim, sim. Era bem isso. Matheus Solano. Eu só não era bichamar igual o Félix, mas a história é a mesma, muito parecida. De tipo,
eu ter um carneirinho, né? Tipo, uma pessoa que eu gosto, e eu ficava fazendo de conta. Só que quando eu vi aquilo na novela, eu falei, não é isso que eu quero pra mim. E meu ex, ele é 10 anos mais velho que eu, então ele já tinha tido um relacionamento prévio, ele é assumido, mas hoje em dia eu vejo que agradeço muito, foi muito importante, fomos casados durante 8 anos. Você então casou com o primeiro homem que você conheceu, ficou? Não foi o primeiro que eu fiquei, foi o primeiro que eu tive um relacionamento que você sério. assumiu que Sim, estava, entendi. Ele foi agora. o primeiro, mas eu tinha dado uma bagunçadinha ali no meio. Que é aquela coisa, bebe um pouquinho, solta, e vou pra balada, meu Deus, o que eu fiz ontem, sabe? É bem aquela coisa de tipo, não é isso que eu quero pra mim, não não vou fazer mais, não vou mais beber desse jeito, tal. E aí essa semana até contei essa história, eu conheci tem um amigo meu, o El, aí ele virou pra mim e falou assim, bicha, você tem que se jogar, você tem que se soltar, você tem que transar, você tem que saber o que você gosta de fazer na cama. Tem que sair com mais gente, vai. Isso logo que eu comecei a sair pra noitada gay. E foi maravilhoso, porque aí conhece gente, se diverte, sai, dança, faz amor. Transa também. E aí foi bem bom. Aí com o meu ex, ele me ajudou muito nessa etapa com a minha família, mas eu percebo que eu ainda queria mais. Eu não sabia, mas eu percebo que eu queria mais. Aquilo ali não estava bom para mim. Bom, você fala de existia algo a mais que você queria expressar. Tinha mais para ser desbravado. Tinha mais para ser desbravado. Porque aquela coisa do... a gente adora vocês. E acredite, não é incomum, e eu já ouvi muitas vezes, eu adoro vocês porque vocês são gays e... Tipo, aí a pessoa para, né? Não parece. É exatamente isso. E aí você vira e fala assim, poxa, tipo... E aí, eu vou te contar que até hoje, isso que assim, algumas vezes eu já saí, algumas várias eu já saí de saia e as mulheres não achavam que eu era gay. Continuavam dando em cima de mim. Eu falei, gente, o que eu vou precisar fazer? Salto alto, maquiagem, tipo, também posso fazer, não tem problema. Mas onde eu tô errando que eu tô parecendo hétero ainda? Mas, querendo ou não, a sociedade encara melhor o não afeminado. Sim. Então, eu encontrei nesse meu estilo de ser e que eu gosto, da minha autenticidade, de quebrar um pouco de barreira para os outros. Porque em algum momento, para os gays, a drag queen, a travesti, elas quebraram muito preconceito e paradigma. Então, elas merecem que eu, que pareço shape homem, falo. Tipo, quando vai conversando um pouquinho, já dá pra ver que né? Não é aquela coisa... não, nunca falaria que ele é. Tipo, 5 minutos de conversa. No primeiro momento não vai parecer. Então, eu acho que eu devo isso a elas e elas merecem que eu lute hoje em dia por elas, o que elas já lutaram pela gente. Entendi. É assim que você se sente que de fato chegou aonde você queria desbravar? Hoje, quando você se olha... A primeira vez que eu conheci o Eric aqui no estúdio, ele ia gravar o podcast dele, eu estava gravando um outro podcast e a gente se encontrou aqui nos corredores. E ele estava com eu não lembro exatamente qual era tipo um macacão com o bumbum de fora. É verdade. Com um salto 15, ele já tem 1,93 m, gente. E ele disse, oi, e levantou. E eu disse, uau. Esse é... Foi... Lembrou, Eric? É que foi o casal da terça que te entrevistou, não foi? Meu podcast, gente, era terça, só pra vocês entenderem. Tipo, eu não sou louco desse jeito. Sou, mas não sou, mas sou. O que aconteceu? Eu cheguei e eu conheci o casal que entrevistou a Lu, porque a gente se cruza a saída deles é a minha chegada. Então a gente já tinha batido papo, tudo. Então eles já tinham visto, era a primeira vez que a Lu me via. E aí eu virei pro
pro moço, do casal, e virei e falei assim, ele, nossa, você tá ousado hoje. Eu falei assim, você não viu nada. Eu virei e mostrei minha bunda. Mas, gente, é porque eu já conhecia eles. Eu não faria isso com a Lu no primeiro encontro. Uau! Mas aí é isso. Da autenticidade, eu acho que é isso. É você trazer um pouquinho do diferente para as pessoas. Legal. Hoje você sente que você conseguiu, de certa forma, expressar esse... Como é que eu posso dizer? Às vezes eu sinto, sabe, Kikito, que as pessoas... Eu sinto que as pessoas, elas... quando de alguma forma elas são diferentes do que se diz que é normal, né? Elas precisam, como se fosse romper de fato um grande muro da sociedade. Para algumas pessoas é se assumir gay, para outras é se vestir, né, de uma forma diferente, para outras, enfim, é se mostrar um pouco mais extravagante, enfim. Mas isso parece que realmente tem graus, né, que muda de pessoa para pessoa. Mas quando a pessoa ela consegue passar desse limite, parece que as coisas para elas se tornam menos asfixiante, eu vou usar essa palavra. Sim. É como se antes tudo não fosse real. E de repente, quando a pessoa consegue quebrar, né, esse tabu, esse muro, esse limite que colocaram a ela consegue realmente respirar. Foi assim que você se sentiu? Foi, Lu. Eu acho que eu usei um exemplo muito engraçado outro dia, que eu virei e falei assim, gente, como é que você se sente quando você sai diferente, tipo, sai de saia? Outro dia eu fui com uma bota, eu tava parecendo a Joelma, sabe, do Calypso, ou a Xuxa, com aquelas botas altas, uma prata. Eu e já assim, vi. foi um sucesso na balada, porque era balada gay. Os viados ficaram loucos com a minha bota. Aí eu até emprestei para dois colocarem e tirar foto. Tipo, eles ficaram andando com a bota. Eles, você vai tirar a bota? Eu falei, gente, vocês estão com vontade de pôr a bota? Vocês não vão comprar a bota, que eu sei. Então põe agora e você vai dar uma voltinha. Aí eles colocaram a bota, foram andar. Foi super engraçado. Mas aí quando eles falaram para mim, eu virei e falei assim, vocês já pararam para pensar? Mas e aí? Como é que você criou coragem para sair assim? Nanana? Eu virei e falei assim, você já parou pra pensar que é a mesma sensação de se você for de pijama na padaria? Você tem que segurar o pijama. Eu tô com uma preguiça, não quero me arrumar hoje, vou de pijama. É a mesma coisa, tipo, você escolhe e você tem que virar e falar assim, eu estou me sentindo bem com isso. Tem gente que não consegue descer para buscar a comida lá embaixo. Aí se eu encontrar alguém. O começo é exatamente isso. Tipo, tanto que eu falava assim, gente, mas... Porque o que acontece? Tem nichos onde homens que gostam de se vestir de mulher vão, estúdios, para se montar. Então, por que esse nicho se cria? Porque o homem ele tem medo que alguém veja, porque ele tem medo que isso vai diminuir a masculinidade dele. Então ele entra homem e sai já montado e a pessoa não consegue exatamente. As pessoas não vão encontrar ele. Entendi. Então tem um cara aqui incrível em São Paulo que é o Jaime, que o personagem dele quando ele tá de crossdresser, ele é a Liz, que imita a Hebe Camargo, a Liz Camargo, e ele tem um estúdio em São Paulo onde vem gente do Brasil inteiro para se montar com ele. Que ele fala que é transformar o sonho desses homens que eles gostariam de virar princesa. Então, assim, para a barreira de quebrar e sair, eu passei por isso, de ter vergonha de sair, de encontrar alguém no elevador. Hoje em dia, tô nem ligando, eu vou e pronto, acabou. Kikito, mais um homem que gosta de se vestir com peças femininas, ele quer mudar de sexo? Ele quer se tornar uma mulher? Essa é uma das primeiras coisas que eu ouvi. Será que ele... Assim, as pessoas... Não é por mal. Eu não vejo que é por mal. Mas já teve aquele tipo de comentário. Será que ele quer virar menininha? E não é isso. Será que ele quer aparecer? Tudo isso você é questionado o tempo todo.
o que você quer imprimir com isso? Então, por exemplo, quando eu fui no São Paulo Fashion Week, eu fui assistir um desfile, no mesmo dia tava o Vitão. E a gente tava com a mesma saia. Só que a minha era preta e a dele era vermelha. Mas não no mesmo estilista, mas muito parecidas. Ele foi praticamente apedrejado por ter ido de saia. Porque falaram que ele queria chamar uma atenção para ele e tal, popularidade. E eu acho que não é isso. Eu acho que de repente ele gosta mesmo. Que é o que aconteceu comigo. Eu acho confortabilíssimo usar saia. Salto não. Salto eu saio para dar uma causada mesmo. Salto é... Olha... Eu vou dizer que eu acho que nem mulher diz que gosta de salto. Não, a gente usa para ficar mais elegante, né? Mas que dói, dói. Pode ser que exista aquele sapato que você encontra que seja da Cinderela, que entre no seu pé e seja... Mas eu duvido ficar a noite inteira com aquilo, não dá. Por isso que no casamento tem Havaiana, não adianta, gente. Como é que você vai aguentar? E você desce do salto no casamento? Vai pra Havaiana? Vou te dizer, nos casamentos eu sempre faço uma análise do cenário onde eu vou. Perfeito, era isso que eu queria te perguntar. Exato. Quando você vai um pouco mais ousado, vamos dizer assim, ou quando você vai um pouco mais... Por exemplo, tem um lugar que eu acho que é um dos lugares que eu passei a mais gostar de São Paulo, que é o Spot. Legal. O Spot é maravilhoso. Por quê? Eu te dou vários motivos. Tipo, povo de arte, moda, as pessoas intelectuais, os mais abertos, vão tudo lá. O Spot já deve ter mais de seus 50 anos. Então, assim, muita gente importante já passou lá. E é super aberto e é super tranquilo. E tem muito artista, tem muito ator. É muito legal. Então, tipo, lá é um lugar que dá pra ir. Mas, por exemplo, eu não iria no Terraço Itália vestido de saia ou de vestido, ou eu não tenho essa pretensão, porque eu sei que eles são super retrógrados e eu já tive uma experiência, inclusive, de eu ir de... Não era nem bermuda, era aquela calça capri, né, que é um pouquinho mais curta, e eles não deixaram entrar, porque eles falam, porque é regulamento deles, tem que ir de calça. Eles não vão proibir de entrar se chegar de vestido, saia, qualquer coisa. Mas a gente sabe que eles não vão gostar. E lá é um lugar incrível para ir, porque a vista é incrível e o pianista que toca lá é maravilhoso. Então, realmente é um lugar que vale a pena ir. Então, eu sei exatamente que ali não é o showtime, meu showtime. Entendi. Ali eu tenho que ir mais en passant, mais tranquilo. Outro lugar que eu costumo não usar, casamento. Casamento é a noiva. A noiva e o noivo, ponto. No finalzinho a gente dá uma dançadinha, a gente dança no chão. Mas assim, não acho que seja um lugar, por exemplo, que eu iria com vestido. Eu acho que eu tenho que ir de terno, eu acho que eu tenho que ir de gravata, bonitinho. A não ser que eu realmente resolvesse mudar o meu gênero, que não é da maneira que eu me enxergo. Porque eu uso peças femininas, mas eu me enxergo homem. Você é um homem que gosta de usar algumas peças femininas. Exato. E se sente bem, sente prazer em utilizar. Eu olho e vejo e falo assim, nossa, hoje eu tô muito bonito. Tipo, hoje eu vou lacrar, vou arrasar. E eu acho que essa confiança já de, tipo, você colocar a roupa e falar assim, eu tô bem, isso parece que é uma coisa de energia, sabe? Muito louco. As pessoas já olham para você mais feliz. Então, várias oportunidades que eu tive de estar dentro da minha autenticidade, eu tive a oportunidade de explicar isso para pessoas preconceituosas que não aceitavam. Então, o que começou a acontecer nesses momentos é, por exemplo, eu estar num festival tipo Rock in Rio e veio um chileno até mim e falou assim, ¿puedes sacar uma foto comigo? Aí eu, sim, como não? Aí ele virou e falou assim, es para mi hija, ella vai amarte. Então, assim, tipo, ele me viu e falou assim, tipo,
que dentre as referências que a filha dele tem, parece que ela até fazia moda, depois ele me contou, ela ia gostar de ver meu estilo. Que legal. Então, de grão em grão, né, a gente vai fazendo as coisas ficarem diferentes. Como é que você acha que as pessoas te veem, Kikito? Alguém já chegou e te falou isso? Eu acho que quem não me conhece vê ele falar assim, ali, ó, o que quer lacrar, o que quer arrasar. O lacrador. Veio pra chamar atenção. Mas quando me conhece, e aí eu começo a desenrolar todo o assunto, por que eu gosto, o que eu gosto, como eu gosto de fazer as coisas, e aí vê que o papo é realmente, não é porque o Instagram, por mais que você consegue conectar com ele, e se expressar através dele, sempre fica um gap. E outra coisa que a gente acaba não fazendo é que a gente acha, pelo menos eu, que todo mundo já conhece a gente, né? As pessoas não conhecem a gente, porque a gente vem ganhando novas pessoas ao tempo todo. E eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecer novas pessoas, e fazer novas amizades, e ter novas experiências, e saber mais cada vez. E aí, então, a gente esquece de ficar revisitando coisas do passado. E aí as pessoas acham... Aí eu brinquei essa semana, eu falei, eu não sou piranha, eu estou piranha. Porque, olha pra mim, eu tô saindo. Aí outro dia eu fui na festa e, beijei 8 caras. Ai, nossa, ele fica com todo mundo. Gente, eu fui casado durante 8 anos. E foi maravilhoso, foi perfeito. Eu gosto de amar, eu gosto de ter um companheiro, mas neste momento ainda não apareceu de novo e tá tudo certo. Então eu vou curtir. Status curtindo a vida. Legal. Kikito, em algum momento esse teu estilo trouxe algum problema para você? Seja de preconceito? Sim, Porque assim, vamos lá. Kikito é um médico cirurgião, que é um meio muito... Meio médico é super machista, né? Exato. É super fechado. E lá atrás eu tive uma situação, mas isso bem antes de eu pensar que Kikito ia nascer. Fui eu, lindo, leve moreno, voltando do verão europeu. E os italianos, os franceses, eles estão por dentro da moda 300.000%. Espanhol. Então, assim, Zara, Mango lá, você não precisa gastar muito para se vestir bem na Europa. Então, eles usam tudo calça mais curta, apertada. E aí eu voltei, né? Voltei achando que tava arrasando, fui trabalhar num hospital. E aí eu fui com a calça... Ela não era exatamente muito mais curta, mas ela era canela um pouquinho de fora. Quando eu sentava, ela ficava com o tornozelo completamente de fora. E eu fui sem meia. O que hoje é algo até... Aí eu vou te falar qual que é o pulo do gato dessa história. Aí eu fui jantar. Eu e minha amiga. E aí o diretor do hospital tava lá. E ele não parava de olhar pra gente. E aí ele deu um jeito de conversar com a minha amiga para saber quem a gente era. Para ele entender. E aí já foi o primeiro momento de preconceito. Por que ele fez? Aí ele ligou pro meu coordenador da época do pronto-socorro e o meu coordenador do pronto-socorro me abordou. E eu acho que onde que foi o erro? Porque realmente, pelas regras, você não pode ir sem meia. São as NR32, se eu não me engano, chama. E você não pode ir sem meia. E é esse o assunto. Mas o que me incomodou? Se eu fosse um cirurgião plástico, que operasse horrores naquele hospital, eu podia estar igual hoje eu estou de salto alto, que eles vão lá e ainda me chamar para tomar café na sala deles. Como eu era o emergencista, o plantonista do PS, ele disse que não gostaria de me ver mais daquele jeito assim. Basicamente foi isso. E eu achei que mas isso nem Kikito existia. Eu só tava tipo, talvez David Beckham, bem vestido, metrosexual. Entendi. E aí depois, agora recente, outubro do ano passado, pós Rock in Rio, eu tive esse episódio que 2 chefes me encontraram no Rock in Rio. E aí eu tava com uma dessas calças de bunda de fora, igual a Anitta, que eu usei de inspiração a Anitta mesmo. E teve um estilista que topou fazer, e aí eu fui. E aí eu acabei, dentre os 3 dias que eu fui, um dia eu dei entrevista ao vivo no Multishow.
Eu tava muito feliz, Lu, porque eu falei assim, nossa, Dr. Eric e Kikito convivem, que maravilhoso. Estou indo muito bem na minha carreira como gestor e estou indo muito bem na minha fase pessoal. Estou separado, mas agora eu me gosto, estou feliz sozinho. E aí na semana seguinte falaram assim, o hospital pediu para te tirar, porque não quer associar sua imagem pessoal ao hospital. Aí minha pergunta foi, mas como é que um hospital que me chamou para fazer parte da Roda Viva de inclusão vai falar que eu não quer minha imagem pessoal com o hospital? Não casou, sabe? Então isso foi um momento de grande frustração. E aí eu resolvi. E sutilmente ele sugeriu que eu fechasse meu Instagram. Porque ele falou que eu poderia ter esse tipo de problema. Hoje em dia, eu não trabalho mais com gestão. Eu voltei a dar plantão, porque eu quero realmente ser um comunicador. Eu quero ter, igual aqui a gente está no podcast, eu quero vir conversar, saber das histórias das pessoas, contar a minha história e de uma maneira sutil e leve quebrar os paradigmas e preconceitos. Mas enquanto que a gente isso tudo é um trâmite, né? O propósito inicial é trazer a liberdade para as pessoas. A consequência vai ser um dia conseguir monetizar com isso. Enquanto eu não consigo monetizar, eu preciso da medicina para... Não que eu não gosto da medicina, eu adoro a medicina, mas eu preciso dela para continuar pagando meus boletos. E hoje em dia, como plantonista, continua virando assunto. Pós-carnaval, eu estava um dia de unha pintada, aí todo mundo falou que eu fui dar plantão de unha pintada, aí eu fui com scrub verde, azulzinho Tiffany, sabe? Virou assunto. Então, tipo, por mais que eu tente, eu não consigo mais ser aquele padrão, sabe? E olha que eu não... Às vezes eu acho que eu nem sou tão, sabe? Eu acho que eu vou falar... Mas, querendo ou não, é uma roupa, é um scrub masculino. Que com certeza um hétero não compraria, porque é aquele azul bem Tiffany mesmo. Mas eu ponho e acho maravilhoso. E todo mundo olha e fala que é maravilhoso. Inclusive, os pacientes elogiam. Mas eu entendi que o hospital não gosta. Aí eu também não vou ficar batendo de frente, porque eu preciso pagar meus boletos. Então, hoje eu tava de pretinho, lindo, lá trabalhando. Básico. Mas tava só com o tênis vermelho. Alguma vez, enfim, isso já te deixou triste, já te fez chorar, enfim. Esse do ano passado foi, assim, dias sofridos de choro, mas eu lidei com tudo isso sozinho. Porque ao mesmo tempo, a pessoa ela tá passando por uma libertação e ao mesmo tempo um corte, né? Por isso que veio toda essa onda de eu querer postar, falar sobre isso, de eu fazer um podcast, porque eu achava que eu deveria compartilhar para que outras pessoas não vivessem aquilo que eu vivi, que eu estava vivendo. Que por mais que eu aceite minha sexualidade, cada vez que existe um evento de preconceito, é uma nova porrada na cara. Kito, nós como médicos, nós temos essa, entre aspas, facilidade maior de ter um emprego, de conseguir fazer ali eventualmente alguma atividade e pagar nossos boletos, né? Mas infelizmente muitas pessoas que desejam também se expressar um pouco mais não tem tanto essa possibilidade ou talvez necessite de algum formato de trabalho um pouco mais informal, enfim. Esse desafio interno, pessoal, mas ao mesmo tempo que é de tantas pessoas, e eu não estou falando só no campo da sexualidade, do gênero, mas em tantos formatos de pessoas que se entendem de alguma forma diferente, mas têm medo, têm receio, têm pânico de ser exatamente como são, de como se enxergam. Infelizmente, o consultório psiquiátrico ele está lotado de pessoas assim, porque isso vai abafando, e uma hora vai se manifestar através de uma crise de ansiedade, de um quadro depressivo, enfim.
Assim, eu nunca fui, tipo, alcoólatra, sabe? Mas o que eu fazia? Eu bebia muito. Eu bebia muito nas festas, de, tipo, passar do limite, porque era a maneira de eu me soltar. Uma vez que eu estou centrado e me aceito, eu não bebo mais igual antes, mas é nunca nessa vida. Então é isso exatamente isso que você falou. Vai aparecer ansiedade, vai aparecer o cara que abusa nas drogas, vai aparecer o cara que bebe, alguma fuga ele vai ter, porque ele não consegue, Lu, se desviar daquilo. E aí eu faço até uma provocação, porque aí foi a provocação que eu comecei a falar. De tipo, quando a gente fala de sexo, vamos falar de fetiche. Aí, por exemplo, eu vou virar pro meu namorado e vou falar assim, olha, eu quero fazer um sexo a três. E aí ele vai virar e falar assim, se eu tiver fetiche com isso, se eu quiser, se ele falar não, eu vou segurar, e uma hora vai trair. Não adianta. Então, até que ponto que o diálogo e concessões, não especificamente da traição, mas dentro do relacionamento ou dentro de qualquer exemplo da vida, a sinceridade e o diálogo não é mais vantajoso do que fazer a mentira. Não só num relacionamento amoroso, mas entre amigos, entre família, né? Às vezes a pessoa não tem coragem de dizer o que é, o que sente, o que quer. E, de novo, não só no campo da sexualidade, às vezes até de profissão. Um filho não tem coragem de dizer para um pai que não quer ser médico, ou que, enfim, não quer seguir a mesma carreira. E o diálogo, ele traz essa oportunidade, mas, assim, eu vejo que muitas pessoas, sabe, elas falam disso como sabendo que é uma chave para uma vida mais confortável do ponto de vista emocional, mas elas não sabem como fazer isso. Abrir uma linha de diálogo, conseguir se expor. Aliás, o maior medo do ser humano não é o da morte, que é o que muitas pessoas acham. O maior medo do ser humano é da humilhação pública, de alguma forma ser exposto negativamente publicamente. Então é muito forte. Quando eu te vi a primeira vez, tão diferente, mas tão especial, que aquilo me emocionou de verdade. Porque eu me lembrei exatamente disso. É uma pessoa que ela conseguiu superar o maior medo que um ser humano tem, que é o de ser julgado. Porque toda vez eu vejo que a gente fica vulnerável. E o estado de vulnerabilidade, para mim, ele é uma faca de dois gumes. Ele pode te alçar o teu maior voo, mas ele pode te retroceder lá embaixo. Então, o meu grande conselho para todo mundo se coloque vulnerável quando você tá seguro. Porque por mais que te batam, por mais que tentem te jogar para baixo, você não vai. É Porque aquela coisa. você vai lembrar do teu propósito inicial, o porquê você tá ali e por que você ficou vulnerável. Se joga, mas confere que o paraquedas está lá. Eu sempre falo isso. Exato. Se joga, mas se coloca de uma forma vulnerável, mas checa se o paraquedas está aberto, porque a queda ela é dolorida, ela é longa, dá frio na barriga, dá medo, tem hora que você, poxa vida, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu deveria? Mas é como você falou, uma vez que você vai, não tem mais como voltar atrás. E, Lu, o engraçado é que assim, eu tenho muitos amigos que eles passaram a admirar e eles já não conseguem ver eu de outra maneira. Eles gostam de mim dessa maneira. Quando eu conheço novos amigos, eles vêm como se justificar para mim, dizer que não é assim, ou que não vai ser assim. Eu fico assim, gente, cada um é de um jeito. Eu tenho o meu jeito desbravador, eu gosto de ser assim, eu me visto assim, mas não significa que eu estou pregando que vocês têm. Eu só estou colocando de um jeito que se um dia vocês quiserem se vestir assim, vocês podem. E tá tudo certo. Como é que você vê sua vida daqui a uns 15 anos, 10, 15 anos? Onde é que você acha que esse propósito do Kikito ele pode te levar? Vai dar certo. Na verdade, tá dando já. É que é uma coisa, a gente sabe que é uma coisa lenta, gradual e eu prefiro uma coisa assim, mais fluida e orgânica. Eu não gostaria de nada muito, uma ascensão rápida, que você fica bem financeiramente. Não é por isso que não é essa a minha busca. Eu prefiro uma caminhada mais devagar,
mas onde ela vai criando uma base forte, mas lá daqui 15, 20 anos, vou te dizer que eu vou trabalhar na TV, mas eu vou te dizer que eu vou talvez ser um grande entrevistador ou um grande palestrante, talvez um apresentador de... Tava com isso na cabeça, apresentador. Eu gosto muito, eu acho que tem muito a ver comigo. Eu gosto demais. Quem é que você quer que te veja e se conecte contigo, Kikito? Eu tenho algumas grandes referências que eu gosto muito para eu chegar onde eu estou. Uma pessoa para mim que é assim fenomenal e não se encontra mais entre nós é o Paulo Gustavo. Ele para mim é sem igual e eu me enxergo 300.000% nele. Só não sou tão engraçado igual ele, porque ele é muito cômico, ele é muito maravilhoso e a mãe dele também é maravilhosa. E ele colocou milhões de brasileiros para assistir um homem vestido de mulher fazendo um papel de mulher. E todo mundo rindo. E todo mundo achando isso normal. Então, assim, ele casou com o Thales, eles tiveram 2 filhos. Então, assim, ele foi um furacão em vida. Ele passou muito rápido, né? Morreu jovem, infelizmente, por causa do Covid. Mas o legado que ele deixa pra gente... Outro que eu super gosto é o João. Ele falou na entrevista para Tata Werneck a seguinte frase: João, e aí? Tipo, como é que você se sente hoje em dia? O seu show e tal? Ele falou assim: onde você gostaria de ir? Ele falou assim: quando eu tenho a idade, porque você tem um público jovem que admira você, gosta de você. Aí ele virou e falou assim: eu na idade deles gostaria de ir no meu show, porque no meu show eu deixo as pessoas serem quem elas quiserem ser. E é exatamente isso, é um show maravilhoso. Porque realmente as pessoas estão lá e são libertas. Então eu uso esses 2 exemplos, e por acaso os 2 são gays, o João bissexual, o Paulo Gustavo gay, e de carreira a Anitta. Eu acho que ela realmente ela dá a cara a tapa, ela é um marketing muito forte, ela não sabe, ela vai lá, estuda e faz, e devagar ela chegou lá. E aí conquistou o mundo. Então eu acho que, por isso que eu digo que na minha carreira de 15 anos eu me vejo devagar crescendo, mas chegando lá. Que legal, que bom. E que seja assim. Você tem algum grande medo, Kito? Eu acho que meu grande medo é me desconectar dos meus mais próximos. Quem? Meus pais, meu irmão, minha família, minha prima, essas pessoas que são mais importantes para mim. Quando você fala desconectar, De alguma maneira a gente se afastar, de a gente se perder. Porque eu acho que o grande desafio, uma vez que você cresce e a fama vem, é você não deslumbrar. E meu exercício diário é eu sempre lembrar quem eu sou e de onde eu vim. Porque o sucesso, a fama, ele pode te cegar. E ele cega. E aí você vai esquecer o pontapé inicial, tudo que te fez chegar lá. Então esse é o meu maior medo. Meu maior medo é eu perder minha essência e é isso que eu luto diariamente. E do que você não abriria mão? Da minha essência, da minha autenticidade. Porque quando você vai conversando e entrando, esse é um meio totalmente diferente pra gente, médico, né, Lu? Então, quando você vai fazer algum estudo de mercado, de marketing, algumas pessoas querem começar a te encaixar numa caixa de novo, para você poder vender. E aí eu já começo a cortar, porque eu não quero. Se esse é o preço para tipo, dar certo, eu perdi meu propósito inicial, que é propagar de maneira leve essa diversidade e inclusão. Aí se eu tiver que me adaptar a algum padrão, eu vou perder o que me levou a começar isso. Aí eu prefiro continuar na vida que eu já sei levar, que é dar meu plantão e sair de fim de semana, me divertir, conhecer gente, em um outro evento tá tudo maravilhoso.
Você tem alguma religião, Kikito? Eu amo espiritismo. É. Não tenho nada contra nenhuma outra religião. Eu acho que todas têm seu propósito. E eu gosto muito de pessoas que são religiosas, porque eu acho que dá um caminho, um norte para a vida. Mas eu, em especial, eu gosto muito do espiritismo, porque eu acredito muito em vida após a morte e eu acredito muito em reencarnação. Tem até um filme do Robin Williams, que é O Amor Além da Vida, não sei se você já viu, que a esposa se suicida e ele vai buscar ela lá. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que você não pode... você vem para uma missão e não adianta eu virar e falar assim, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, eu não vou fazer outra coisa. Vou mudar de país. Lá tudo isso vai acontecer de novo. Então, você tem que resolver. E dentro do que eu acredito, se eu não resolver agora, eu vou reencarnar e vou resolver. Então, dizer que eu gosto de todo mundo é utopia, mas eu tento sempre ter menos desavenças e menos casos mal resolvidos. Menos conflitos, eu diria. Para você ser gay, ser diferente, diante de Deus não te torna menor? Eu acho que não o fato de ser gay, mas a maneira como eu trato as pessoas e acolho elas, eu acho que me torna mais especial diante de Deus, diante de tudo o que a gente acredita. Que algumas pessoas elas se sentem naturalmente diminuídas por se verem diferente de alguma forma. Eu vejo tanto isso, Kikito. Muita gente se vê diminuída, se vê menos merecedora, se vê menos, enfim, do que a maioria, simplesmente porque é diferente de alguma forma, principalmente no campo da sexualidade. E é tão lindo quando essas pessoas elas aceitam que a divindade delas está com elas, independente de quem elas são ou do que elas façam. Né? E eu acho que muitas das pessoas que se encontram como você, né, têm se encontrado e têm se revelado diante da vida e diante das pessoas, é também um encontro consigo mesmo. E se somos uma parte, se o que somos é uma parte de Deus, esse encontro não deixa de ser um encontro também com Deus. Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre falo isso e eu vou falar aqui com você porque é uma coisa muito marcante. Quando eu era pequeno, tinha o filme do Bambi, da Disney. E o Bambi vai começar a andar, eu não sei se você já assistiu. Você assistiu o filme do Bambi? Não lembro tanto, mas eu assisti sim. O Bambi vai começar a andar e aí ele tá com a mãe dele e a mãe dele tá com uma amiga coelho, que é a mãe do coelhinho, que é o Tumblr. Aí o Tumblr vira e começa, quando o Bambi vai começar a andar, ele cai, o Tumblr começa a meio que tirar sarro dele. Aí a mãe do Tumblr vira e fala assim, Tumblr, what did your father tell you? Aí o Tumblr fala, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Então, tipo, você não tem nada de bom pra falar, não diga, fica quieto. Então, tipo, eu uso isso até hoje, porque meus pais falavam muito isso pra gente. Se você não tem nada de bom pra acrescentar, tipo, não fala, fica na tua. Então, quando eu vejo alguém ser maltratado, são coisas que eu não tolero. Maltratar pessoas, humilhar pessoas. Esse era quando eu trabalhava com gestão, e isso eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele chegava, ele era do segurança até o presidente da empresa. Por isso que talvez ele tenha tido tanto êxito profissional. Então, isso é um espelho para mim, que eu galgo chegar. Maravilha. Que bom, Kikito. Eu tô muito feliz dessa oportunidade que a gente teve de conversar. Aliás, já tá no finalzinho, mas vamos fazer um brinde, que hoje foi especial, porque estou recebendo Kikito Zito. Peraí que o Rafa vai tirar uma foto da gente. Rafa. Pior que eu fiz o vídeo certinho. Kikito, muito, muito, muito obrigada pela generosidade de vir
pela coragem que você tem de ser você, de se expor, de se colocar aqui no mundo, na sociedade. De novo, eu realmente acredito que, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Se existe alguma parte de nós que se sente em paz com a gente mesmo, é a parte que se encontrou com o que tem de mais puro em nós. E eu acredito que isso é divino. Se hoje você consegue ter superado tantos desafios, tantos preconceitos, e mesmo sendo um homem de 1,93 m, tão masculino como você mesmo falou, mas que se sente tão bem em colocar um salto alto, em colocar um terno rosa, enfim, em se apresentar do jeito que se você se sente bem, feliz, com certeza isso é alguma coisa muito especial que você tem e que você tem para mostrar para as pessoas e fazer com que elas passem também a se sentir tão bem com elas exatamente como elas são. Então, muito obrigada por essa generosidade, por ter vindo aqui. Eu espero do fundo do coração que vocês gostem. Kikito, me diz qual é a tua rede social, fala um pouquinho onde é que as pessoas podem te achar, ouvir mais um pouquinho sobre você. Eu tenho postado muito no meu Instagram. Meu Instagram é Kikito, KIKITO.zito, Z-I-T-O. Tá aqui, ó. Sou o nosso assistente, Rafa, maravilhoso, coordenador do nosso podcast, acabou de nos lembrar. Tô no Deezer com o meu podcast. Legal. Tô no Spotify e no YouTube com o Kiki Podcast. Mas quando vocês forem digitar podcast, presta atenção, vai estar aqui escrito. Mas é com X o cast. Aqui, ó. Cast. Então, lá eu... que público que você quer atingir? Everybody. Porque a maneira de a gente trazer leveza e conhecimento é para todo mundo, não para um público selecionado. Kikito, é quem quer pensar e ser fora da caixa, fora da curva. Então é só gente especial mesmo. Só gente especial. Eu queria te agradecer pelo convite, porque quando eu te conheci, eu realmente... Eu gosto demais de psiquiatras. Não à toa, eu quase... Na faculdade, eu trilhei o caminho para fazer psiquiatria. Chegou no final, eu falei, não, vou fazer cirurgia. Mas eu fui presidente da Liga, eu participei da Liga de Psiquiatria. Eu adorava ir lá na parte psiquiátrica. E eu acho que a leveza como você lida com os mais diversos temas e leva a tua vida, eu acho que isso realmente... é um estímulo para as pessoas. Então, eu queria te parabenizar pelo teu projeto do podcast. Muito tenho certeza obrigada. Que é um começo de uma era na tua vida, vai bombar, vai dar certo. Amém. E simplesmente porque é orgânico, fluido e natural. Amém, Kikito. Muito obrigada, gente. Mais uma vez, sigam, assistam, curtam, entendam, cresçam com essa pessoa maravilhosa que é o Kikito Zito. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Lu. Maravilhosa.